Mas vamos dar uma reflexão na parte lida esta noite. Concluindo aqui o epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Já no versículo 12, nós encontramos já, meus irmãos, uma exortação interessante acerca de como os crentes devem tratar os pastores, os líderes, entende? Diz assim, abra sua Bíblia, eu não quero ninguém olhando para mim agora, você abre a Bíblia e lê, só quando depois for refletir. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Está vendo? Como tratar o obreiro, como tratar o pastor. Irmãos queridos, eu louvo a Deus, porque nesses 20 anos que Deus tem me colocado aqui, vai completar em janeiro, não é? 19 anos e 11 meses, eu tenho sido bem tratado por vocês, bem tratado pela igreja, não tenho de que me queixar, não é? Que tem aqui e acolá alguém que faz uma oposição, alguém que não gosta da nossa maneira de ser, isso é natural, porque você não pode agradar a todo mundo, não é verdade? Nem Jesus agradou, mas a igreja, de um modo geral, na sua quase totalidade, eu tenho certeza que me trata, tenho certeza não, me trata muito bem, não é? Me ama mesmo, e eu amo vocês também, tem mais essa, não é? Graças a Deus, não aceito ninguém falar da igreja que eu dirijo, de modo algum, não aceito. Às vezes uma pessoa, não, porque a igreja está falhando disso, daquilo e tal, eu digo, é você só, pelos seus óculos, você só vê a coisa errada, e as coisas boas. É mostrar uma porção de coisa boa que tem na igreja e a pessoa não vê. Porque são gente que tem a lente dele é configurada só para ver coisa errada. Não é verdade? Por exemplo, é o tipo de gente que, quando olha assim numa noite cheia de estrelas, de lua, cheia de estrelas, não é? Aí na frente da casa dele está passando uma lama de um esgoto. Ele está na janela, mas ele só vê o esgoto. Que coisa! O esgoto! Que troço! Como fede! Que coisa ruim! Oh meu Deus, que coisa feia! Já tem outro que naquela mesma rua, numa casa vizinha, olha para cima e diz, que coisa linda, o céu, olha, vem ver aqui as estrelas, e vê a lua, coisa maravilhosa, tem o esgoto lá, mas ele não se preocupa com o esgoto, ele sabe que o esgoto está ali, sabe que o esgoto é errado, mas ele se impressiona com as estrelas, com a lua, glória a Deus, né? Como uma pessoa foi a Nova York, aí aqueles prédios enormes, aí tinha gente dormindo na rua, tinha gente, tanta coisa errada ali naquela cidade, que eu já passei por lá também, não é? E aí aqueles turistas iam dizer, mas aqui é uma cidade horrível, olha ali, não sei o quê, o senhor dormindo na rua, não sei o quê. Aí outro disse, mas que coisa linda esta cidade, que prédios bonitos, não é? Que pontes lindas, quer dizer, a Bíblia diz, você é aquilo que você pensa. Isso é psicologia, viu, irmão? Pode perguntar a qualquer psicólogo. A Bíblia diz, como você pensar, assim você é. Então, se você é um pessimista, não é? Inveterado, tudo é ruim. Olha, irmão, tem crente que quando acorda de manhã, parece que o mundo está todo fedendo para ele. Sei não, meu Deus, gente ruim, coisa ruim. Outro acorda e diz, Senhor, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, porque eu estou vendo o dia, vendo o sol, vendo as pessoas, né? Vou trabalhar, vou comer. É assim, irmão. Então você não agrada todo mundo, tá certo? Eu não aceito ninguém falar da igreja. Mas o assunto aqui não é sobre na igreja agora, não é sobre pastor. Então, pastor tem defeito? Tem. Eu nunca quis passar. Se passei, alguém me diga, me perdoe. Nunca quis passar a ideia de que eu sou grande.
Até pelo meu tamanho não dá. Ontem eu fui um médico, o médico perguntou qual é a sua altura. Digo 1,62 m e meio. Ou seja, baixinho. Tem problema. Então, nunca quis passar a ideia de que eu sou grande. Né? Também nunca quis passar a ideia de que eu não sou ninguém. Não, isso seria hipocrisia. Quem tem Jesus não pode se anular, nem também se orgulhar. É arrogante, não é verdade? Então, o pastor não pode passar a ideia que é grande porque ele é do tamanho de todos. Pastor não é maior do que ninguém, meu irmão. Não é. Ai do pobre do pastor que bateu no púlpito e disse, aqui quem manda sou eu. Sabe o que ele é? Um tolo. Um tolo. Não. O pastor quer dizer quem manda, aqui quem manda é Jesus. Aqui o grande é ele. Dê glória a Deus por isso, viu, irmão? Pastor não é super-homem, não. Pastor se alegra, não é? Irmãos, eu quando era jovem, e sobretudo obreiro jovem, eu me incomodava demais. Eu me incomodava demais com as coisas erradas, sabe, da igreja. Menino, era uma coisa tremenda. Eu tinha um perfeccionismo, quem não andasse na linha comigo era aquele negócio, escreveu no leu, sabe? Pá. Até que eu tive uma estafa braba, quase que morro. 3 anos tomando remédio controlado. Penso num vale profundo que Deus me fez passar. E na verdade foi um vale de sombra da morte. Mas foi um vale, sabe, que deu muito tempo para eu refletir. Eu não podia fazer nada. Tinha 5 cargos na igreja, tive que abandonar todos. Era professor da universidade e pró-reitor, tive que cair fora por recomendação médica. Não podia fazer nada. Aí só podia fazer uma coisa. Nem ler a Bíblia eu lia muito porque a mente não aguentava. Só fazia orar, pedir misericórdia a Deus. E Deus falou muito comigo, irmãos. E aí Deus mostrou que eu estava equivocado, errado, na maneira de administrar minhas emoções. Minhas emoções. E por isso eu caí naquela situação. Espero que ninguém caia, tá? Então, querido, aqui tem um texto dizendo assim, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Eu vivia mais com raiva sempre. Eu vivia chateado. Parece que a minha Bíblia estava assim, chateai-vos sempre, revoltai-vos sempre, aborrecei-vos sempre. Ah, meu irmão, depois que eu passei, agora eu procuro, com a graça de Deus, administrar minhas emoções e me alegrar no Senhor, de manhã, de tarde, de noite. É melhor. Quando eu vivia com aquelas, aí, entendeu, encrencado com tudo, aí deu doença. Depois que o Senhor me ensinou a alegrar no Senhor, deleite no Senhor, então eu passei a ter mais saúde, para a glória de Deus, entende, irmão? Então o pastor não pode viver achando que é maior que todo mundo. Não, isso dá doença, isso causa problema. Outra coisa, o pastor queria aparecer. Não queira aparecer, não. Queira servir, pastor. Queira ser servo. E deixe que Deus é que te apresenta. Dê glória a Deus. Então aqui está dizendo, rogamos que reconheçais os trabalhos entre vós e que tenhais em grande estima. Os irmãos devem estar acompanhando na internet, na mídia, um fenômeno que neste último ano tem se acentuado. Suicídio de pastores. Quem já ouviu falar nisso aí? Levante a mão. A maioria da igreja viu. Está na internet, está no jornal, está na televisão, entendeu? Está na rádio. Pastores. E o que me chamou a atenção, aqui e acolá estava acontecendo anos antes. Um pastor morreu acolá, outro tal. Era muito raro, 1 ou 2 no ano, quando havia. Mas de dezembro para cá, começou nos Estados Unidos. 2 pastores e uma pastora se suicidaram. Aí eu acompanhei isso pela internet. Meu Deus, o que é isso? O que é que leva um pastor, um servo de Deus, um homem que pode não ter fama,
não é? Mas ele está realizando a maior missão que uma pessoa pode ter na face da terra, que é cuidar da obra do Senhor, da igreja do Senhor. O que faz um homem desse? E olhando para a cara deles na internet, todos os pastores jovens, a média de vida desses pastores que suicidaram, 12 até agora, pelo que eu contei, é a média de 30 e poucos anos. Um pode ter 40, mas outro tinha 20 e pouco, 30 e pouco. Por quê? A maioria se suicidou aqui no Brasil. A maioria. Por que os pastores se suicidaram? Não temos informações suficientes para avaliar. Mas, de um modo geral, nas notícias que saíram sobre suicídio desses pastores, eles estavam deprimidos, se sentindo infelizes com a vida. Alguns deles muito bem casados, mulheres bonitas, filhos bonitos, igreja bonita, houve pastores de igreja grande suicidando. O que é isso? Alguns analistas têm inclusive psicólogos cristãos têm feito algumas observações. Uma delas é que alguns desses pastores não querem demonstrar que passam por fraquezas. Estão sofrendo problemas sérios na família ou na vida pessoal deles, mas não querem mostrar a ninguém. Isso é uma das causas, segundo esses analistas psicólogos, que leva o pastor a se deprimir. Outras, esses são problemas internos deles, né? Problemas psicológicos, não é? Falta de confiança em se abrir para alguém. Ô meu irmão, você pode ter falta de confiança em se abrir para o seu colega, mas será que a sua esposa, você não pode se abrir para ela? Por isso eu aconselho os pastores a manterem um bom relacionamento espiritual, amoroso, emocional, afetivo com as suas esposas. Né? Se o pastor está passando uma luta, a sua esposa deve ser a sua melhor confidente, a companheira, não é verdade? Para você desabafar com ela, e ela ora por você, é a sua companheira que Deus lhe deu. Mas como é que pode a pessoa se trancar dentro de si e não se abrir para a esposa, não se abrir para os filhos, não se abrir para um companheiro? Alguém disse, não, porque se for falar para o colega, ele vai falar para as outras pessoas. Será que um pastor não merece confiança, irmão? Há uma igreja que criou um programa chamado Companheiros de Jugo. O que é um companheiro de jugo? Para pastores. Eles ensinam o seguinte: se você estiver passando um problema na vida, que você está sem solução, é um problema familiar, é um problema pessoal, é um problema íntimo, é um problema psicológico, você pode ir a um psicólogo, etc., mas você pode contar a um companheiro que você confie, porque ele vai lhe ouvir e vai orar com você, e vai orar por você, não é, irmão? Então é importante isso, não é? Se preocupar em aparecer e ser grande, não precisa. Não. Pelo contrário, Jesus disse, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Não se exalte, meu querido irmão pastor, ou irmão membro ou congregado, deixe que Deus te exalte. Porque quando você se exalta, você fica cheio de tensão emocional e prejudica a saúde psicológica e física. Mas quando Deus te exalta, o nome dele é glorificado na sua vida. Dê glória a Deus por isso. E mas tem causas externas, porque pastores se deprimem. E uma delas é mau tratamento da igreja. Cobranças excessivas da igreja que o pastor dirige. Falta de consideração da igreja com a família do pastor. Os próprios psicólogos estão dizendo isso, psicólogo cristão. Então, minha família já passou por isso aqui nessa igreja. Muita cobrança, críticas e críticas ferinas. Um filho e filha minha. Mas eu procurei confortá-los
e fortalecê-los para eles não se deprimirem. Você quer saber de uma coisa? Tem filho de pastor da Assembleia de Deus que não está mais na Assembleia de Deus. Não está. Por ver certos problemas, como seus pais são tratados na igreja e como eles são tratados também. Graças a Deus tenho meus filhos, não é? 4 filhos, 6 netos, e até aqui todos estão na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Não é? Mas eu fiz o culto doméstico com ele todos os dias com eles. Hoje de eu chegar hoje em casa, demora um pouquinho, minha esposa diz, vamos fazer o culto doméstico. Aí ela se senta numa cadeira, eu noutro, e aí ela que está controlando os hinos para cantar e os trechos para ler. Ela controla, ela está na internet me ouvindo. Vai ouvindo hoje, nós cantamos os hinos da harpa todinho, do primeiro ao último. Quando a gente não sabe, aí eu vou para o doutor Google, não é? Que não fez faculdade nenhuma, não sei onde ele fez faculdade. Vai para o doutor Google e bota lá, hino 460 da harpa cristã. Aí está lá, eu não sei aquele hino. Aí eu coloco no videozinho que tem, aí o hino toca e eu canto com ela. Não quer dizer que aprendi aquele hino não, mas canto. E assim nós vamos passando uma revisão em todos os hinos da harpa, viu, irmão? Uma lição para vocês. Quem não faz culto doméstico, faça isso. Aí lemos, aí na leitura, isto é, no culto doméstico, eu não leio 3 capítulos não. 3 capítulos na leitura diária, no grupo Amigos da Bíblia. Não é verdade? Aí nós fazemos minha devoção diurnal todo santo dia. Sabe por que isso, irmãos? Porque eu não sou super pastor, não. Eu preciso buscar a presença de Deus na minha casa, na minha família. Mas muita injustiça tem sido feita com família de pastor. Tem pastor também que faz justiça com famílias da igreja, mas cada um responderá diante de Deus. Então aqui está dizendo, procure ter seus pastores, né? Reconhecer o trabalho deles. Ah, pastor, mas se o pastor pecar, eu sou obrigado a reconhecer? Não. Aqui não está falando de pastor que peca, não. Está falando daqueles pastores que procuram servir a Deus com sinceridade, segundo a sua palavra. Tá certo? Então, reconheça o trabalho deles, porque eles presidem. Presidem aqui quer dizer presidem sobre vós no Senhor. Daí vem esse nome de pastor presidente, pastor que preside. O pastor presidente não é o que manda, é o que serve a igreja, ajudado pelos outros pastores, auxiliar da obra do Senhor, não é? E diz mais, e que os tenhais em grande estima, não é? E amor, por causa da sua obra, por causa da obra que eles fazem. Então tem estima pelo pastor, não é? Tem igreja que o pastor é culto, conhece muita coisa, mas tem igreja que o pastor é um homem limitado na sua cultura, muitas vezes homem de ensino fundamental, sobretudo no interior, não é verdade? E hoje as gerações estão mais cultas do que muitos pastores, não é verdade? Então, se a igreja for humilde, vai agradecer a Deus pelo pastor que é culto, mas também vai agradecer a Deus pelo pastor que não tem cultura secular. E ama o seu pastor. Você quer ver um exemplo? Aqui no interior, não vou dizer aonde, para não identificar, tinha um pastor, ele hoje está em outro lugar. Mas naquela igreja era cheia de gente. O pastor era gago. Imagina um pastor gago pregando, meus irmãos. Meus caros irmãos. Pastor gago. E como é que um pastor gago, a igreja era cheia? A pregação dele não tinha eloquência nenhuma, porque além de ser um homem de ensino fundamental, o cima ainda era gago. Mas a igreja cheia. Qual é o segredo? Ele tem a unção de Deus. Ele tem a graça de Deus. Ele é humilde. E outra coisa que aquele pastor fazia,
não é? Visitava os crentes. Ah, pastor, o senhor não visita os crentes. Verdade. Quando eu cheguei aqui, todo domingo eu saía para visitar. Todo domingo. Minha esposa tinha saúde, então eu botava ela dentro do carro, e às 3 horas da tarde eu saía e visitava até às 5 horas, antes de vir para o culto. Aí ela ficou doente, e eu achei assim, visitar sozinho, não tenho aquele ânimo, não é? Porque com ela podia visitar homem, mulher, moça, não tinha problema. Orem para Jesus curá-la, eu vou voltar a visitar muita gente por aí, não é verdade? Graças a Deus. Então, tenha muito estima aos seus pastores por causa da sua obra. Conheço um missionário que ele não fala nem bem a língua dele, mas a igreja que ele dirige está cheia. Tá? Por quê? Mesma coisa, a igreja ama o seu pastor, ele ama a igreja e tem a graça de Deus, a unção de Deus. Conheço gente que tem mestrado em teologia, desse lugar que eu estou dizendo, doutorado, e a igreja não passa do grupinho pequeno. Qual é o segredo? O segredo é que o bom pastor não é aquele que tem mestrado, doutorado, ou também não é aquele que não tem cultura. O bom pastor é aquele que é usado por Deus. Tenha cuidado com seus pastores, na verdade, os dirigentes de congregação, os irmãos das congregações, respeite seus pastores, eles não são perfeitos, têm defeito como eu, e se houver alguma coisa errada, procura falar com ele, não é verdade? Com respeito, como Deus gosta. Hoje uma irmã me disse no meu gabinete, pastor Arnaldo, o senhor sabe que tem obreiro que fala mal do senhor? Eu disse, quem é, irmã? Ela não quis dizer. Eu digo, pois bem, meu irmão, se você não me disse quem é, ele vai continuar falando mal de mim. Ele vai continuar pecando. Se você me disser quem é, eu vou chamá-lo. Eu vou chamá-lo para saber por que ele fala mal de mim. Olhando nos olhos dele. Um dia desse chegou um pastor, alguém me diz, olha pastor, o pastor fulano de tal, um dia desse no ciclo de oração, falou da igreja, não sei o quê, e foi tão atrevido que disse assim, pode ser a última vez, mas eu vou dizer, é um atrevido de marca maior. E foi, meu irmão, eu anotei. Outro dia chegou outro, disse, pastor, o senhor sabe o pastor fulano? Eu vi ele criticando sua administração. E foi, rapaz, tá bom. Um dia eu mandei chamá-lo, cabrão grande, sabe? Foi no meu gabinete, irmão, senta aqui. Meu querido irmão, eu ouvi dizer que o senhor anda falando mal de mim. É verdade? Não, pastor. Quando chega diante da gente, irmão, o valentão parece que tem medo de um baixinho como eu. Que é isso? Não posso mal a ninguém, não. E minha cara está tão feia assim, não. Pergunta a minha mulher, uma coisa. Aí ele diz, meu irmão, olha, não, pastor, olha, tal dia, no ciclo de oração, o senhor falou assim, assim, assim. Tal dia, num culto tal, o senhor disse isso e isso. Por que o senhor disse isso? Qual foi o mal que eu fiz a você? Foi lhe consagrar presbítero? Você que não era nada aqui nessa igreja? Foi consagrar diácono, consagrar presbítero, te dar congregação para dirigir? Foi esse mal que eu fiz a você? Carei bem nos olhos dele. Eu quero dizer a você que eu não tenho medo de você, viu? Não tenho medo do seu tamanho. Eu sou um homem de Deus. Tá? Portanto, meu querido irmão, se você quer ter o meu apoio no ministério, me respeite. E acabe com essa covardia. Quer dizer alguma coisa, me criticar? Vem aqui no meu gabinete. Esses irmãos aqui, ó, todos eles sabem. Pode ir no meu gabinete, fazer qualquer crítica. Eu não gosto de bajulador, não. Pessoa que bajula é gente falsa. Entendeu? Mas covarde é pior ainda. Eles todos sabem, meu irmão, meu telefone não tem secretária eletrônica. Pode telefonar a qualquer hora do dia e da noite, dizendo, pastor Arnaldo, eu quero fazer uma observação.
eu quero fazer uma crítica. Pois não, meu irmão. E se for no meu gabinete é melhor porque fica olho no olho. Então não precisa tratar mal o pastor, meu irmão. É isso. Precisa respeitar. Eu tenho defeito, eu erro na administração também erro. E será que você no meu lugar não erraria? Duvido. Só teve um que não errou. Foi nosso Senhor Jesus Cristo, não é, irmão? Mas não conheço pastor perfeito. Então, tenha grande estima os seus pastores. Respeite, considere. A irmã não quis me dizer quem era. Então ele vai continuar pecando, irmão, porque a senhora não me diz. Agora me diga, grave, ou me diga, que eu vou chamar esse irmão para conversar com ele. Se ele for dirigente de congregação, eu vou dar uma advertência a ele, não faça isso, meu irmão. Você quer que alguém fale mal de você? Então, a primeira lição aqui desse trecho é essa: como tratar os pastores, não é verdade, irmão? Como tratar os pastores? 1 Coríntios 16, vamos abrir lá a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 16, vamos ter que recuar alguns livros aí, não é? 1 Coríntios 16, ver se é isso mesmo, não é? 16, é verdade. 1 Coríntios 16, a lição de hoje parece que vai ficar só essa, sabe? Como tratar os pastores. Tem gente na internet assistindo, não é? 1 Coríntios 16, vamos ler, meus irmãos? Eu digo 1, 2, vocês leem comigo, tá certo? 1 Coríntios 16. 1, 2. Que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Está vendo? Lá em Tessalonicenses diz: tenhais em grande estima e amor, reconheçais o trabalho dos pastores. Aqui está dizendo: sujeitai-vos aos tais, aquele que auxilia na obra. Essa sujeição aqui é de acordo com a Bíblia. Não é que tem que se ajoelhar nos pés do pastor, tem que fazer tudo que o pastor quer. Não. A igreja só está obrigada a fazer alguma coisa que o pastor diz ou pede, se estiver de acordo com a lei de Deus, a palavra do Senhor. O pastor não pode abusar da autoridade, não é? Disciplinar uma pessoa, jogar fora da igreja por uma coisa que não tem base bíblica, e se abusa da autoridade espiritual. Não pode. Aí ele pode cobrar normas da igreja, sim, como eu cobro de vocês. Mas não pode colocar uma pessoa na rua por causa de problemas que não estão na palavra de Deus, tá certo? Então, essa é uma lição. Vamos ver mais, outra coisa. Rogamos também, irmãos, aqui vai entrar uma turma pesada, né? Que admoesteis os desordeiros. Eita! Quem é desordeiro, irmão? Desordeiro é aquele que é sem ordem, desordenado. Existe esse povo, algum tipo de gente assim na igreja? Existe. A igreja de Deus não é uma igreja desordenada, sem ordem, sem disciplina, sem respeito, sem ética. Não, irmão, não pode. A igreja de Jesus é santa, é a noiva do Cordeiro, é o seu representante aqui na terra. Não é verdade? O povo só pode entender quem é Jesus olhando para nós, não é? Então, os desordeiros devem ser admoestados, quer dizer, aconselhados, orientados. Algum crente que não quer andar na ordem, de acordo com a palavra de Deus. A ordem aqui quer dizer a ordem de acordo com a Bíblia. Admoestar. Outro tipo, consolejo de pouco ânimo. Pessoa de pouco ânimo quer dizer pessoa sem energia espiritual, sem força, não é? Muitas vezes emocionalmente, pessoas que estão deprimidas, estão com problemas na vida, não é? Procura ajudar, irmão. Você descobriu uma pessoa, um irmão que está fraco na fé, nas emoções, chega junto, ajuda. Eu dei uma palestra sobre o valor da vida lá no quartel do 16RI, BI, não é? Porque vários militares se suicidaram, isso de 2 anos para cá, e o alto comando orientou ao comando local para convidar pastores, padres, espíritas, não é? Para fazer palestra lá. E o comando do 16BI me convidou.
através de irmãos que estão lá, crentes, e eu fui dar palestra lá, mostrando o que é o suicídio, as causas do suicídio, os sintomas do suicídio e o que fazer para evitar, para prevenir. Então, tive que dar uma análise na Bíblia e na psicologia, né? Nos estudos sobre esse assunto, na verdade, mostrando que a pessoa pode orientar. Então, de pouco ânimo. Tem alguém desanimado na sua família, meu irmão? Anima. Tem algum colega seu da classe que está desanimado? No conjunto de novos convertidos, ou na orquestra, ou no outro conjunto. Eu sempre considero esses grupos de louvor como grupos de discipulado também. Grupos de união, de integração na igreja, não é só para cantar e ensaiar, não. Um não está vindo, procure saber o que foi que houve. Você não veio ao ensaio, nós sentimos sua falta. Na escola dominical, na classe, tem gente desanimando, liga para ele, manda o WhatsApp para animá-lo. Consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Olha, pouco ânimo não quer dizer que é fraco, está um pouco desanimado. Agora, sustenteis os fracos. Fraco é aquela pessoa que está sem força, não é? Sem força para caminhar, está doente, a fraqueza, neurastenia, como diz uma linguagem médica, não é? Está fraco, precisa ser sustentado, receber uma alimentação, não é? Adequada para a sua situação. E isso o pastor da igreja sozinho não pode fazer, irmão. Não pode. Daí a importância da comissão de visitas, visitar pessoas que estão com dificuldade, né? Ciclo de oração, né? E cada irmão, veja bem, cada um de nós é responsável pelo outro, sabia? Você é responsável perante Deus pelo seu irmão. Se você não for, você vai entrar na turma de Caim. Você está padecendo de uma doença que chama-se síndrome de Caim. O que é isso? Caim, aquele sujeito terrível usado por Satanás, que matou seu irmão Abel, não é? E o enterrou no chão. Quando Deus já sabia tudo, mas Deus queria fazer ele falar: Caim, onde está teu irmão Abel? Olha a resposta do assassino: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Síndrome de Caim. Não, nós temos. Você não tem que se incomodar com a vida alheia naquilo que não cabe a você. Mas no sentido espiritual, todos nós devemos ajudar uns aos outros. Aqueles que estão mais próximos de nós ajudamos de uma maneira. Aqueles que não temos alcance, está longe de nós ajudamos com oração, nós ajudamos com exemplo, nós ajudamos com testemunho. Ajuda a fortalecer os fracos. E diz aqui: e sede pacientes para com todos. Jesus diz: na paciência possuí as vossas almas. Ou seja, na paciência você vive mais. Gente estressadinho, entendeu? Vexadinho, apavoradinho, nervosinha, vive menos. Vive menos. Ou se vive alguns anos, vive com uma péssima qualidade de vida. Aqueles neurastênicos, entendeu? Angustiado com tudo, perturbado com tudo no mundo. Não. Sede pacientes para com todos. É mandamento de Deus, ser paciente. O marido deve ser paciente com a mulher deve ser paciente com o marido, os pais devem ser pacientes com os filhos devem ser pacientes com os pais, na verdade. O irmão deve ser paciente com o outro, o maestro paciente com o pessoal do conjunto, o conjunto paciente com o maestro, e assim vamos caminhando, não é verdade? Que é mandamento de Deus, sede pacientes para com todos. Para terminar o versículo 15, o outro só no próximo ano. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Ah, fez o mal a mim, vou fazer o mal também. Deixa eu te pegar. Isso não é coisa de crente, não. Não dê o outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tendo tanto uns para com os outros,
como para com todos, irmão. Seguir o bem. Só para fazer o bem, não faça mal a ninguém, se você quer ir para o céu, não é?